Olá, apaixonados por arte, tudo bem por aí? Eu espero que sim, eu sou Rafael Pavlina e esse é o nosso podcast para falar de arte e educação. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu podcast. Aqui a gente fala de arte, de educação, sempre com uma linguagem clara, objetiva e simples, mas nunca sendo simplista. Bom, eu sempre falo isso no começo dos vídeos, né? Sempre falo aí no começo do meu podcast que agora eu vou levar a sério, que eu estava assumido, mas acaba que a correria do dia a dia não me permite gravar mais. Então, eu tô tentando gravar esse episódio aqui no hotel, na viagem que eu tô fazendo. Como vocês já sabem, eu trabalho fazendo formação continuada de professores no Brasil todo. E hoje eu tô aqui no Rio Grande do Sul, então tô aproveitando que tô no hotel para gravar esse episódio. Beleza? Então, recadinhos importantes, estamos começando aí essa terceira temporada do podcast. Vou gravar alguns episódios dessa temporada, então se você tem dica de episódio, ou quer saber alguma coisa específica, ou quer me dar sugestões de como ou do que gravar, fica bem à vontade, eu adoro receber, adoro quando vocês me mandam esses convites, quando vocês me mandam essas provocações, eu gosto bastante. Beleza? Então vamos lá. Podcast do que hoje? Episódio do quê? Eu separei aqui 5 dicas para a gente começar esse segundo semestre do ano letivo aí de 2025. Não sei quando você está ouvindo esse podcast, se ele ainda faz sentido para você, pode ser que você esteja ouvindo aí mais para frente, mas é importante você levar essas dicas aqui não só para esse segundo semestre aí, mas para sua vida também. Então, se você vai para a sala de aula em algum momento, seja no começo do ano, seja no segundo semestre, leva essas dicas aqui, tem bastante dicas simples, mas que vão ajudar você a não chegar no final do ano exausto, cansado, porque o que acontece? Normalmente, o professor começa o ano letivo com o gás lá em cima, né? A gente começa fazendo 1000 planos, coisas, e aí conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando desanimado, porque dá muito trabalho, ou porque os alunos não levam tão a sério, ou porque a gente está tendo problemas na escola. Então, a ideia dessas 5 dicas é te ajudar, é te jogar uma luz aí naqueles pontos principais que podem te ajudar a chegar até o final do ano de uma forma mais sadia possível. Beleza, bora lá então? Bom, a primeira dica é óbvio que é a coisa que eu sempre falo toda vez que eu venho gravar vídeo, toda vez que alguém me vê falando sobre aula, sobre arte e educação, é a minha dica de sempre. Planeje. Planejamento. Então vai começar o segundo semestre, ou está começando o ano letivo, ou está começando um novo ciclo. Planejamento é tudo. Plano de aula, planejamento a longo prazo, planejamento a curto prazo, mas sempre com flexibilidade. Eu sei que muitas vezes isso soa como óbvio, né, as pessoas vão falar: "Rafa, mas é óbvio que tem que planejar", mas muitos professores não planejam, fazem as suas aulas a partir do que vai acontecendo, ou trabalham com algum material didático e deixam para planejar as aulas na semana que elas vão acontecer. Gente, a aula tem que ser planejada com antecedência, a gente precisa ter abertura e flexibilidade para reorganizar, para replanejar aquilo que a gente planejou, para entender que a gente pode ter feito uma escolha, ter planejado alguma coisa e vai precisar readequar esse planejamento, vai repensar essa prática. Então não deixa para cima da hora, não planeja na semana, planeja antes. Agora a gente vai começar o semestre, então já faz um planejamento a longo prazo aí até o final do ano e depois, conforme o tempo for passando, você vai reorganizando, você vai vendo se aquilo fez sentido, se não fez. Para que serve esse planejamento a longo prazo? Vamos imaginar aí que você propôs uma atividade que precisava de material reciclável, ou que precisava de massinha, ou que precisava de argila, ou que mesmo ia depender do sol, ou ia depender de chuva para ser feita, e aí, naquele momento, as coisas não aconteceram. Então, conforme você já planejou a aula, mas também planejou aquilo que poderia dar errado, você vai ter mais chance de intervir nessa situação e conseguir resolver, fazer com que a aula seja produtiva, seja interessante, mesmo não fazendo aquilo que estava planejado por primeiro, mas uma readaptação, uma readequação do conteúdo. Então é isso. Planeje, mas dê oportunidade para que o teu planejamento seja flexível, para que você consiga se reorganizar. Muitos professores falam para mim na formação: Rafa, eu não tenho tempo nem de ir no banheiro. Você quer que eu perca tempo fazendo planejamento? Pode parecer para você absurdo ouvir isso, mas eu escuto bastante. Então, planejamento não é perda de tempo. Na verdade, é conquista de tempo. Porque quando você planeja antecipadamente, quando você vai para execução, fica tudo mais fácil, fica tudo mais tranquilo. Vamos para a dica 2. Cuidado da sua energia. Cuide da forma como você despende a energia. Como assim, Rafael? Gente, isso é muito comum também de professores no começo do ano letivo chegarem com o gás todo aí, ou no segundo semestre, né? Chegam com o gás todo, animados, brincando, felizes, estão com a energia lá em cima.
E aí as semanas vão passando e conforme as semanas vão passando, essa energia que o professor tem vai baixando e a gente vai ficando cansado. Isso acontece porque a gente dá muita energia, porque a gente tá com o gás todo, porque a gente acabou de descansar, acabou de vir do recesso, acabou de vir das férias, e aí você tá animado para fazer coisas diferentes. Aí como você tá muito empolgado e você tenta fazer uma atividade, você tenta fazer alguma coisa em sala que não dá certo, a tua energia despenca, vai lá para baixo. Então a ideia de economizar energia não é para que você não entregue tudo que você pode, não é para que você não faça coisas legais, mas para que você tente segurar o máximo possível, para que você consiga controlar essa ansiedade, para que você consiga controlar esse processo, para que quando você for lá na prática, quando você for fazer as atividades, você consiga fazer elas de uma maneira bem proveitosa, divertida e que você não entregue tudo no começo para ficar sem nada lá no final. Eu sigo uma criadora de conteúdos que ela sempre brinca que ela é uma pessoa sem carisma. E na verdade, todos nós temos carisma, e a quantidade de carisma que a gente tem vai variar. Então não entregue todo o teu carisma logo no começo do semestre ou no começo do ano. Vai segurando, vai produzindo, vai criando, e ao longo do tempo você vai distribuindo esse teu carisma. Certo? Terceira dica é uma dica também que parece vai ser mais difícil para algumas pessoas, vamos dizer assim. Que é qual? Use o ambiente colaborativo. O que que significa isso? Quando eu comecei a dar aula, eu lembro que tinham poucos recursos, né, eu tinha os materiais didáticos, mas eu tinha poucos colegas da área, da minha turma de faculdade, poucas pessoas se formaram para ser professores, e o pouco que se formou desistiu, então tem poucos amigos meus da época da faculdade que ainda são arte educadores, e era muito difícil ter internet, não tinha rede social, então quando eu precisava saber mais sobre arte, quando eu precisava estudar arte, quando eu precisava falar sobre arte, era muito difícil ter repertório, era muito difícil ter com quem trocar. Hoje em dia, a gente tem uma rede colaborativa muito grande, sério. Então, são pessoas que você pode seguir no Instagram, no Facebook, pessoas que você pode ver no TikTok, no próprio YouTube, aqui no Spotify, nos canais de comunicação, você tem muitas possibilidades de trocar com seus pares, de conversar, de aumentar o seu repertório, tanto o seu repertório de história da arte, quanto o seu repertório de música, de teatro, de dança, de artes visuais. Então, amplie o teu repertório, comece a ampliar. Eu estou fazendo uma série no Instagram que chama-se 100 artistas para ampliar o seu repertório. E aí eu tô publicando os artistas e eu sempre vejo lá nos comentários: "Ah, eu não conhecia esse eu não conhecia, esse eu não conhecia". E eu fico pensando: olha como é importante, porque às vezes eu vou gravar o artista e eu falo assim: "Ai, será que eu escolho esse artista? Todo mundo já conhece ele, né, todo mundo sempre fala dele". E aí quando eu publico o vídeo e tem gente que fala: "Ah, eu não conheço", significa que se eu não tivesse feito aquele vídeo, provavelmente aquela pessoa não ia conhecer esse artista nunca. Então que legal que eu fiz, que legal que a pessoa viu, a pessoa salvou, anotou, vai fazer uma atividade com isso. Então, quanto mais a gente puder promover esse conhecimento por pares, né, pelos nossos amigos, pelos nossos pares, melhor. Vem concurso? Vamos estudar junto, vamos tentar criar um grupo. Tem 3 arte educadores na cidade, vamos tentar se encontrar, vamos tentar montar um grupo, tentar fazer amizades na área. Isso é super importante, é super legal que a gente consiga fazer essa interação entre os nossos pares, porque a gente também pode trocar dicas, aulas, planejamento, e daí ao invés de você ficar gastando dinheiro comprando aquelas aulas prontas que aparecem lá na internet, no Instagram, você vai produzir as suas com os seus colegas, fazer uma rede de troca. Isso é super importante. Trabalho colaborativo é que vai movimentar a educação. É o trabalho junto com os demais, com os colegas, com as pessoas que estão fazendo a mesma coisa com você, os mesmos trabalhos que você faz, é que vão te ajudar a te construir enquanto profissional. Beleza? Quarta dica, essa aqui é uma dica que vai casar um pouco com a dica 2. A minha ideia aqui é simplificar. Simplifique o trabalho. De que forma? Você está me dizendo, Rafa, que as aulas têm que ser mais simplistas? Não, elas têm que ser mais simplificadas. Ou seja, a gente planeja coisas muito grandes e aí a gente pensa coisas, nossa, mirabolantes, que vão ser legais, que vão ser incríveis, e a gente pensa em projetos enormes. E aí a gente não consegue executar porque a escola, porque o tempo, porque isso, porque aquilo, e a gente acaba se frustrando. Então, o meu convite para você é que você tente o máximo possível pensar em estratégias mais simples, estratégias mais chão de sala de escola, de sala de aula, que você consiga dentro da tua profissão, dentro dos seus parâmetros de professor, aí planejar coisas que sejam legais, que sejam interessantes, mas que estejam dentro daquilo que é possível. Vou dar o exemplo aqui, estava conversando com uma professora ontem,
E essa professora estava me descrevendo que ela queria fazer um projeto incrível no final do ano, que era uma feira de arte, ia ter dança, ia ter música, não sei o quê, não sei o quê. Só que aí ela começou a esbarrar em muito empecilho. A escola isso, os pais aquilo, porque tinha religião, porque tinha não sei o quê. E aí a professora foi ficando frustrada e falou: "Eu não vou fazer mais nada". E aí eu falei pra ela: "Prof, tenta fazer algo mais simples, que não envolva tanta gente, que a gente consiga que você consiga ter um controle um pouco melhor da situação, e aí isso vai fazer com que as suas aulas, vai fazer com que os seus alunos aproveitem o máximo possível, não percam essa oportunidade de fazer isso com você, mas que você consiga minimamente aí ter o controle da situação. Então, simplifique, não seja simplista, mas tenta simplificar as tarefas. A gente gosta muito de trabalhar com materiais, né, com argila, com a massinha, com a colagem. Então, não abra mão de fazer isso, mas sempre tente planejar de uma forma que você consiga controlar a situação, porque senão a gente vai se frustrando. E como a ideia desse episódio é te levar com a maior sanidade possível até dezembro, até acabar as aulas, então planejar de uma forma simples, mas que seja bem executada, que a gente tenha controle da situação e que você consiga fazer atividades que seus alunos aprendam o conteúdo que você está passando, mas que você não fique doida e não tenha que tomar remédios, que seu cabelo não comece a cair e que chegue no final do ano com a nossa doença, né. Todo mundo sabe qual é a doença do professor, já falei aqui em outro momento, que é a novembrite, né. Novembrite é a doença que ataca os professores, que são aqueles professores cansados, que falam: "Ai, não vejo a hora que o ano acabe, eu não aguento mais, eu preciso descansar". Então, o cansaço faz parte, mas se a gente tentar fazer atividades mais controladas e mais simplificadas, vai ajudar você a chegar um pouco mais saudável lá no final do ano, certo? E a última dica, a dica 5 aqui, parece óbvia também, né? Mas muitos professores, ó, fogem dessa dica. Escute os seus alunos. Pois é, quando a gente vai planejar uma aula, a gente olha para a LDB, para o PCN, para a BNCC, a gente olha para os livros didáticos, a gente procura conteúdo e muitas vezes a gente deixa de escapar uma oportunidade muito boa que é ouvir o que os alunos estão fazendo, ouvir o que eles gostam, o que eles fazem, ouvir até mesmo as reclamações deles. É importante que a gente dê a chance para que os nossos alunos falem o que eles estão gostando, que eles não estão na aula, para que eles falem aquilo que interessa a eles. É óbvio, eu já falei isso aqui também, que a gente não vai fazer atividades só daquilo que o aluno gosta. Não tem como ser assim, porque senão a gente não vai fazer nada, porque adolescente não gosta de nada. Mas quando a gente dá a oportunidade para o aluno falar o que, que do mundo dele interessa, o que, que ele gosta de fazer, quais as expectativas ele quer alcançar, sobre o que ele quer aprender, de que forma ele quer aprender. Então a minha dica é: aproveita essa oportunidade que os alunos te dão de conversar, de trocar, para que você possa se apropriar desse conteúdo e levar para a sala de aula como conteúdo didático, como um conteúdo metodológico. Seja o TikTok, seja dancinha, seja alguma coisa que deu na TV, seja uma novela, uma série, um desenho, um jogo. Aproveite, ouça o que os alunos têm a dizer. E eu estou falando isso desde o primeiro ano até o nono, até o ensino médio. Porque quando a gente ouve os nossos alunos, quando a gente está ouvindo o que os alunos pensam, o que eles falam, o que eles fazem, a gente também está ajudando a produzir aulas que sejam mais participativas, mais interativas e mais interessantes. Beleza? Bom, dicas dadas, agora a gente vai para um quadro novo aqui no podcast. O que está Que é isso? acontecendo? O que está acontecendo? Que é isso? Esse quadro, o que está acontecendo? É um quadro que eu escolhi colocar aqui junto com vocês, até coloquei a Sônia Abrão aí como a minha vinheta, para a gente sempre abordar conteúdos que estão acontecendo durante a gravação desse podcast. Como eu falei para vocês, eu estou gravando em julho de 2025. Então, o que eu vou falar aqui é o que está acontecendo nessa semana. Caso você esteja ouvindo esse podcast mais para frente, talvez até não faça sentido. Mas sempre que a gente colocar esse quadro aqui, é justamente para falar de algo atual. E o que eu quero falar? Eu quero falar sobre o PND. Você deve ter visto nas minhas redes sociais, se me segue, você deve ter ouvido falar sobre isso, e se não ouviu, tá por fora, vou simplificar um pouquinho para vocês. A gente tem a Prova Nacional Docente. É uma prova organizada aí pelo MEC, né, pelo Ministério da Educação, e pelo INEP. E esses dois órgãos estão planejando uma prova que seja aplicada a nível nacional, em todos os estados, e nesses estados eles vão fazer essa prova para quê? Ela vai funcionar como se fosse um concurso. Então, a Prova Nacional Docente vai substituir concurso? Depende. Cada município vai escolher como é que vai usar a Prova Nacional Docente. Então, tem municípios que vão usar a Prova Nacional Docente como concurso. Então, a nota que você tirou lá é a nota que vai para o edital, que vai dizer se você pode ou não se tornar um concursado na educação ou municipal ou estadual. Tem lugares que vai usar a Prova Nacional Docente como
critério, como cálculo. Então vai ter, metade da nota vai ser da prova nacional docente, o concurso que a gente fizer vai ser a outra metade. Tem lugares que vão usar a prova nacional docente como critério para contratação de temporário, aqueles famosos PSS, ou ACT, ou contrato temporário, ou substituto, né? Então, cada município vai se organizar de uma forma e vai escolher de que forma vai usar a nota dessa prova nacional docente para os seus ingressos aí no serviço público, certo? Isso não era o assunto que eu queria falar, porque eu quero falar de alguma coisa sobre o PND, mas eu quis contextualizar antes. E aí, como é que funcionou o critério do edital do PND? A prova nacional do Senca, ela vai ter como mote principal aí, como primeiro embasamento, o ENAD. O ENAD, que é aquele exame nacional lá que acontece nas universidades nos cursos de licenciatura. Todo curso de licenciatura, ele passa pela prova do ENAD de 4 em 4 anos, onde é avaliado as questões principais sobre a licenciatura. Então, se os alunos estão aprendendo, se a qualidade do ensino está boa, se os conteúdos estão adequados e etc. A prova do ENAD também atribui a nota para aquela instituição. Então, é nota 4 no ENAD, com nota 3 no ENAD, nota 5 no ENAD. Então, esse ENAD é essa prova que acontece aí no final das licenciaturas. E o ENAD ele só é aplicado em casos onde há um número mínimo de formandos por ano. Quando abriu o edital para a prova nacional docente, a gente viu as vagas abertas para professor de artes visuais e para professores de música. E não abriu para professores de dança nem de teatro. Por quê? Essas duas licenciaturas, tanto a licenciatura em dança quanto a licenciatura em artes cênicas, elas não têm ENAD, elas não têm um número mínimo de alunos formado por ano para que seja aplicado o ENAD nelas. Ou seja, o edital do PND deixa de fora duas das linguagens, justificando que o ENAD não é aplicado nelas. Porém, a gente tem a LDB 9394 de 95 e 9394 de 96, que essa lei, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, diz que a arte é formada por 4 linguagens: pelo teatro, pela dança, pela música e pelas artes visuais. Ou seja, o edital do PND estava deixando de fora duas linguagens que eram, sim, obrigatórias, que são obrigatórias na educação básica. E aí, durante muitos meses, aí, semanas, algumas organizações, alguns grupos de trabalho, grupos de estudo, grupos de discussão, entraram com uma ação civil pública, falaram com um juiz, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, talvez, falaram com o juiz, apresentaram para ele essa situação, e aí ele aprovou, ele aceitou, ele acatou esse pedido para incluir a dança e o teatro na prova nacional docente. Essa é a novidade, é isso que está acontecendo. Então eu trouxe aqui quais são esses órgãos aí que tiveram essa reação para reclamar que a dança e o teatro ficaram fora. Existem vários, né? Mas o que eu tenho aqui são aqueles que entraram com ação civil pública, que é a ABRACE, que é a Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas, a ANDA, que é a Associação Nacional de Pesquisadores em Dança, o FND, que é o Fórum Nacional de Dança, e a UPAE, que é a Organização Paulista de Arte e Educação. Essa eu estou sempre por lá, nas reuniões, aprendendo bastante. Então, quando eles entraram com essa ação civil pública, eles pediram para que a dança e o teatro constassem no edital. Saiu a decisão e a decisão determina que o teatro e a dança vão sim participar do PND 2025. E o MEC e o INEP vão ter que reabrir o prazo para inscrição, porque a inscrição acabaria no dia 25 de julho. Então, vai acabar a inscrição, aí vão publicar um edital extra, onde essas inscrições para essas duas linguagens vão ser abertas. O juiz garantiu que a prova vai acontecer, então não é uma suspensão da prova, ela vai acontecer de qualquer forma. E essa decisão ela ainda não é efetiva, ela é uma medida provisória, ou seja, ela não é definitiva. A gente ainda está brigando, a gente ainda está discutindo. Por quê? Todas as provas de artes visuais, de música e das outras áreas do conhecimento, a prova vai ser baseada nos ENADs que já foram feitos, já foram aplicados. Então a gente precisa esperar sair esse edital de retificação com a dança e com o teatro para ver quais são os conteúdos que serão cobrados. Porque como a gente não tem o ENAD de música, não tem o ENAD de teatro de dança, a gente não tem como saber qual é a base de dados de perguntas que eles vão usar para fazer a prova. Ou seja, a gente já sabe quais são as perguntas que vão cair para artes visuais, a gente já sabe quais são as perguntas que vão cair para música, mas para o teatro e para a dança ainda não saíram. A gente vai precisar esperar a publicação desse edital. E essa prova, quem pode fazer?
Todas as pessoas que têm licenciatura. Mas eu já sou concursado, já tenho um padrão, quer pegar outro padrão? Pode fazer. Quais os municípios que vão aderir a essa prova? Como que eu sei quais os municípios vão aceitar o PND? Lá no site do Ministério da Educação tem essa lista, mas tudo ainda está meio nebuloso, tudo ainda está meio por cima das questões, a gente ainda está descobrindo, ainda está vendo bastante coisa, mas é importante acompanhar bem de pertinho esse debate, porque isso diz respeito à nossa profissão. Beleza? Ah, já fica aí o convite, se você é de artes visuais e vai fazer a prova nacional docente, eu fiz um curso no Hotmart, montei um curso lá com 4 módulos, com um monte de vídeo, com explicação, tem as provas dos anos anteriores, tem um monte de coisa lá para vocês se deliciarem. Vocês podem achar esse curso lá pela bio do meu Instagram. Você entra lá no @prof. Rafael Pavlina, lá na bio tem um link e você consegue clicar bem bonitinho e achar o Hotmart, que é onde está o curso. Não tem o Instagram, o que eu faço? Você pode entrar no meu site, www.rafaelpavlina.com.br, e lá vocês vão achar todas as informações para essa prova, para esse concurso. Beleza? Gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio, dessa minha volta. Se você tem dicas, sugestões para os próximos episódios do podcast, já deixa aqui embaixo nos comentários, curte, comenta, compartilha e não deixa de acompanhar os próximos episódios, certo? Até breve. Tchau.